Boa tarde a todos. Som. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente. Agora ligou. Som. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Às 14 horas e 42 minutos do dia 3 de julho de 2018, no auditório vereador José Antônio Talabado e da Câmara Municipal das Cidades de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 22ª sessão semanal do exercício 2018, registrando esse encontro presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno e vereador Marcos Vale. Deliberação de ata da 14ª sessão da comissão, realizada em 8 de maio de 2018. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e está aprovado por unanimidade. Registro de elaboração de nova redação. Registramos que foi aprovado em primeiro turno na 20ª sessão ordinária de 2018 e foi elaborada a nova redação da seguinte matéria. Projeto de lei número 15 de 2018, de autoria dos vereadores Ditinho Bueno do Asilo e Basílio Zequini Filho, que inclui no calendário de eventos a caminhada de Inhaxica. Registro de elaboração de redação final. Registramos que foram aprovados em turno final da 21ª sessão ordinária de 2018 e obtiveram pelo plenário a dispensa de apreciação das respectivas redações finais elaboradas por essa comissão as seguintes matérias. Projeto de lei número 15 de 2018, de autoria dos vereadores Ditinho Bueno do Asilo e Basílio Zequini Filho, que inclui no calendário de eventos a caminhada de Inhaxica. Por que se repetiu? E repetindo-se nos dois itens? Não, eu acho que... Perdão. Tá. Projeto de lei número 15 de 2018, projeto de lei número 18 de 2018, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que dispõe sobre a alteração da lei 4.280 de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a União, por intermédio do juízo da 27ª Zona Eleitoral e de outras providências. Análise de matéria adiada em regime ordinário, com prazo relator e da comissão prorrogados até 3 de julho de 2018. Eu peço adiamento momentâneo da análise desse projeto. Vamos partir para o item 6, até que fique pronto o meu parecer. Análise de matérias em trâmite de regime ordinário, com prazo de relatoria até 3 de julho de 2018, da comissão 11 de julho de 2018. Projeto de lei número 25 de 2018, da autoria do vereador Marcos Vale, que estabelece que as condutas tipificadas pela Lei Federal 9.605 de 1998 constituem infrações administrativas no município de Bragança Paulista e outras providências. Eu me designei como relator. Pois não, vereador? Pela ordem, só para auxiliar, eu juntei uma relação dos artigos, que seriam das infrações, né? Sim. E também um artigo interessante sobre o tema, quando que prepondera uma infração sobre outra, a quem cabe atuar, né? Autuar, atuar, etc. e tal, mas é só para auxiliar aí. E eu peço a juntada no projeto, e eu mandei uma cópia para cada gabinete também, se houver alguma dúvida, se quiserem modificar alguma coisa, a gente pode discutir, tá? Tá. Então, está deferido o pedido do vereador Marcos Vale, que também é autor do projeto de lei 25 de 2018, e eu, como relator, eu solicito prorrogação de prazo para a próxima sessão do meu parecer. De acordo. Está deferido, então, com a concordância dos colegas. Moção 36 de 2018, de autoria do vereador Basílio Zequini Filho, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a unificação dos cargos de fiscal de posturas e fiscal de obras em uma única categoria, passando a denominar-se auditor fiscal de atividades urbanas. Eu designei como relator o vereador Marcos Vale. Olha, eu pus aqui relatório. Quanto aos aspectos de competência e comissão, nada a opor, né? Se trata de moção. No mérito, nós entendemos tratar-se de matéria que depende de estudos acerca da viabilidade financeira, administrativa e também legal, eu tinha colocado aqui, né? Mas que, por ser moção, deve ser encaminhada para estudos por parte do Poder Executivo Municipal. Salientamos, no entanto, que o ideal seria a confecção de um plano de carreiras, englobando todas as categorias, né? Então, pela aprovação, por ser uma moção. Érica, só faltou o legal aqui, tá? Tá bom? Eu até estou justificando isso, porque eu votei contra uma moção lá do Sidney, mas aquela criava uma expectativa. Essa dá para discutir. Tá ok? Registro a presença do vereador Basílio Zequini Filho. Nesse caso, eu fui procurado, entre ontem e hoje, por alguns fiscais que até me perguntaram sobre essa moção e, segundo eles, tem alguns detalhes que eles gostariam de apresentar, já devem ter apresentado para o autor da moção,
para tirar algumas dúvidas exatamente do que realmente eles pretendem, não é? Ontem mesmo, 2 pessoas que trabalham na prefeitura me procuraram, perguntando se essa moção estava tramitando e tudo mais. Eu estou entendendo de uma forma, eles falaram que era uma outra situação, que eles querem fazer com que haja igualdade na atuação de ambas as categorias. O seu relator é pela aprovação, é isso? É pela aprovação, mas eu sempre simbolizando que precisa fazer um estudo legal, administrativo e financeiro disso. Né? E sempre ensejando que essas alterações deviam ser globais, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que é uma reivindicação aí anterior. Mas, pois não. Então, eu estava querendo sugerir que a gente adiasse isso para a próxima, já que essas pessoas querem bater um papo sobre, a não ser que o autor pudesse dar uma explicada melhor de qual é realmente o objetivo, que eu ainda estou meio na dúvida nessa questão dos fiscais, de posturas. Com a palavra, então, o autor, porque... Senão a gente vai criar também uma expectativa. Se trouxer eles aqui, vai aumentar ainda mais a expectativa. Ainda. Eu acho até, se ele der uma explicação condizente, nem há necessidade. 36. Na realidade, esse tema, eu fui procurado por alguns fiscais. É um tema que a prefeitura já teve conhecimento dessa manifestação deles, dessa intenção deles, e, inclusive, a gente deve marcar uma tribuna livre para os fiscais irem falar sobre isso. Está previsto que a gente marque. Quantos são, você lembra? Quantos casos são, quanto ganham, quanto iriam ganhar, essas coisas que... Apesar que a gente não está decidindo no projeto. Eu tenho todo o material dela no gabinete, se os vereadores quiserem pegar, mas em síntese, os fiscais são divididos em 2 categorias hoje, certo? De posturas e de obras. Exato. Uma das principais reclamações, o que é? O fiscal de postura tem que fazer um trabalho, o fiscal de obras tem que ir refazer isso, eles não tem um encontro, não tem uma unificação do que eles têm que fazer, da forma de se fazer isso, da forma de executar este trabalho. Não está claro as atribuições, então. Exato, e dentro das atribuições elas acabam se misturando em alguns casos. O município, por exemplo, tem que dar estrutura para uma mesma ação para 2 categorias diferentes, então são algumas coisas nesse sentido. Agora, eles estão dispostos a vir aqui, agora na comissão, na tribuna. Não, eu entendi agora esse ponto. É que eu peguei pela metade. O salário é diferente? De concurso, sim. Não, concurso sim. Então, assim, como bem o relator explicou, é uma moção e a gente, enfatizando essa questão do plano de carreira, que deve ser visto para todas as categorias, eu vou dar o meu voto pela aprovação também, e aí na sequência a gente vai tirando mais dúvidas e realmente puxar para esse lado, como disse o Marcolino e o Marcos Vale, da gente incentivar que haja uma revisão para todos, não é? E nesse caso aqui dos fiscais, tem outros pontos controversos que eu acredito que quando eles vierem na tribuna vai dar para ficar um pouco mais explicado. Eles próprios podem explicar, e acho que o mais importante disso é trazer para o debate, para a conversa, esse assunto, que é uma reivindicação que às vezes fica lá dentro do Executivo e eles não veem funcionar, e a gente pelo menos poder trazer isso para o debate, e não só a questão dos fiscais, mas todas as outras que precisam, né? Ok. Exatamente. Essa discussão, eu fui procurado também no ano passado. Levei a conhecimento do gabinete a dificuldade que os fiscais de postura estavam tendo em relação à sua atuação. Por outro lado, já houve, parece, uma equiparação salarial no mandato passado. O que faltava agora é acertar as atribuições e não me lembro se eles queriam também a questão da produtividade. É que já tem quem que é auditor? Os tributos fiscais e tributos imobiliários, né, que é o auditor, né? Hoje é auditor, que na minha época era fiscal, depois virou auditor. Então, até isso a gente tem que se atualizar, porque mudam as nomenclaturas e você não sabe mais o cargo que a pessoa está ocupando, até porque, já foi falado aqui nessa comissão, houve a administração da prefeitura no recursos humanos é uma coxa de retalhos, porque alguns conseguiram o acesso ao plano de carreira, só que na lei não estabelece quanto é o salário do pleno e nem do sênior, então não subiram na carreira. Simplesmente eles tiveram a carreira deferida, mas ao mesmo tempo não tem o valor, como é que ele vai subir e alçar
um valor maior. Ele subiu no cargo, mas não subiu no valor. Eu tenho Essa é outra questão. bastante material, até já achei que estivesse aí junto ao projeto. Vou imprimir e deixar aqui, se os vereadores quiserem, eu envio no e-mail de cada um esse material também para conhecimento. Então, o senhor concorda, então, não vir aqui à comissão, e sim? Sim. Tá, continua a discussão. Parecer, ninguém querendo mais usar a palavra, coloca em votação. Os favoráveis dessa comissão está aprovado por unanimidade para parecer do vereador Marcos Vale a moção 36 de 2018 do vereador Basílio. Eu vou chegou aqui o parecer do 21, PL 21 2018. Posso lê-lo, Érico? Claro. Das farmácias? Já tenho a minha via aqui. Está acertando? Então eu aguardo. Então vamos à sequência. Recebimento de análise de matérias em regime ordinário com prazo de relatoria até 10 de julho de 2018, da comissão até 18 de julho de 2018. Moção número 37 de 2018, da autoria dos vereadores Mufiri Dorra e Antônio Bugalu, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao Poder Executivo, estudos visando a instituição de programa de fomento à cultura da periferia. Eu designei como relator o vereador Basílio Zecchini Filho. Para análise e emissão de parecer com tramitação definida pela Lei 2779, de 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores que dispõem sobre atribuição de denominação a bens públicos municipais e outras providências. Prazo da comissão até 10 de julho de 2018, prorrogável até 18 de julho de 2018, caso seja necessário. É o protocolo geral número 134 de 2018, referente à proposição de denominação de bem público de autoria do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. Solicito ao meu vice-presidente Cláudio Moreno a abertura do envelope e já fica definido que vamos analisar o parecer na próxima sessão. Você vai discutir? Posso adiantar um outro assunto aqui, rapidinho? A respeito desse pedido de informações que nós fizemos aqui, vocês tiveram a oportunidade de ler a resposta? Não. Vai. Dos professores, né? Então, a gente perguntou, lembra que os professores vieram aqui, a gente fez duas perguntas, fez as considerações, etc. e tal. Em que fase se encontram as tratativas para alteração da referida legislação? Olha a resposta do jurídico. Encontram-se em fase de estudos finais. A previsão para o envio do referido projeto a essa casa, quando? Após a conclusão dos estudos. É o tipo da resposta, né? Terceiro, a situação acima relatada está gerando reclamações trabalhistas? Quanto? Não sei, né? Até o presente momento não chegou ao conhecimento do município. Quer dizer, resposta extremamente vaga, quer dizer, às vezes é melhor nem responder nada, então, para responder desse jeito. Que me perdoe aí o senhor Tiago, né, que respondeu, secretário municipal dos assuntos jurídicos, mas podia ter sido um pouquinho mais específico, estudos finais, após a conclusão dos estudos. Vereador, uma questão de ordem. Eu acredito que o jurídico estava realmente finalizando isso e tem o prazo para cumprir. Ontem nós tivemos uma reunião com o jurídico da Prefeitura, a Secretaria da Educação, e, em resumo, é que o projeto virá para casa com alguns outros assuntos juntos também que a categoria está debatendo, e aquilo que o pessoal veio aqui do PEB 2 solicitar está 100% atendido no projeto. Então, eu estou reclamando da resposta. Isso. A resposta é extremamente lacônica. Que eu estou, exatamente, porque eles estavam realmente numa fase final de análise de informações e legislações, e ontem eles conseguiram concluir isso, e aí nós participamos da reunião, eu e o vereador Marcolino, nós estávamos lá, e a minha pergunta foi essa: o que vocês estão encaminhando para a Câmara atende o que os professores foram lá na nossa comissão e pediram? Sim, 100% do que eles pediram, então vai vir para a Câmara e a gente vai ter um tempo bacana aí para fazer o debate, mas serão atendidos. E a pergunta que fiz também sobre o problema da jornada do PEB 1, que é o professor de educação infantil, a princípio foi colocado que haveria uma mudança de 24 para 30 horas semanais. Não vai haver mudança nesse aspecto, ela vai continuar com 24 horas semanais. A única Mas coisa... respeito à sua opinião. A única coisa que eu falo, tem duas respostas aqui. Uma está perfeita. Puta, resposta bem dada. Né? Essa resposta aqui da saúde, sobre as farmácias. Outra até desrespeitosa, uma resposta dessa para a comissão, pô. Né? Há 2 semanas atrás, eu falei sobre isso na tribuna, e, inclusive, estou tendo que reiterar todos os PIs, justamente por causa de respostas assim. Quando houver conclusão dos estudos, quando houver... Quando vai ser? Quando der? É isso que estão falando.
Eu já... Quando vai fazer? Quando for possível? Poxa, Eu acredito que... É o que eu, na ocasião, quando eu falei na tribuna, é justamente quando a gente faz essas perguntas, quando a gente caminha o PI... não temos uma data específica, mas pode ser ainda esse ano, segundo semestre, ou então não posso determinar. Pronto. Exato. Existe... Porque estou falando, pô, mas não uma resposta dessas. Os secretários, eles precisam se atentar às respostas, eu concordo aqui com a comissão. Agora, a gente também precisa entender que a Câmara também precisa ser mais específica quando faz as suas perguntas. Alguns pedidos de informação, eles são... Não, nesse caso aí foi, inclusive, da comissão, não é? E eu percebi que realmente eles não tinham fechado ainda a questão, mas tem o prazo legal, a resposta acabou ficando incompleta mesmo, como disse o vereador Marcos Vale. Mas eu já posso tranquilizar os vereadores da comissão que ontem eles conseguiram fechamento da discussão e virar o projeto para casa com esse pedido do pessoal. Agora, no geral, alguns pedidos de informação que o Legislativo tem feito, é importante que haja uma especificação, que realmente o pedido de informação seja quando se tenha dúvidas, não é? Nós temos observado alguns pedidos de informação que, evidentemente, são direito de cada um dos vereadores, mas muito estranhos, não é? Parece até que vem aqui um secretário numa das comissões, fala. Quando o secretário está falando, ele está oficialmente respondendo em nome da administração. Aí, no dia seguinte, o vereador manda 5 perguntas daquilo que o secretário ficou aqui durante horas respondendo às comissões. Mas, nesse caso específico, o vereador Marcos Vale tem toda a razão. Bom, eu vou indo, gente. Tá tudo bem? Eu vou... Ao parecer? Tá. Ela já está terminando ali, já... Favorável? Normal tramitação. Normal tramitação. Eu acho que já tem aqui, pelo que eu entendi, não são todas as farmácias que podem... A resposta também não veio específica quantas. Eu já cheguei a ver essa. São 69 entre drogarias e farmácia. Drogaria que vende só remédio e farmácia que manipula junto também. Pelo que eu vi aqui, são 69. Olha, nesse caso, já está em discussão? Já tem algumas... Não, estou adiantando até. Está imprimindo lá, já vou ler. Porque, nesse caso, a gente observa que hoje... É pela normal tramitação? Eu acompanho, pode ficar registrado Sim, que eu acompanho e posso ir? Sim. Tá. É o PLC, o PL 21/2018. 21. Bom, já despachamos a questão do envelope, a denominação de bem público. Voltamos aqui à pauta no item 5.1. Projeto de Lei 21/2018, lei do vereador Dr. Cláudio, que institui plantão noturno para farmácias e drogarias na forma que especifica de outras providências. Eu me designei como relator desse projeto. Parecer ao projeto de Lei 21/2018. Relatório. A matéria encontra suporte na Lei Federal 5.991 de 73, que preconiza as farmácias e drogarias são obrigadas a plantão pelo sistema de rodízio para atendimento ininterrupto da comunidade, consoante normas a serem baixadas pelo Estado, Distrito Federal e territórios e municípios. O grifo é o nosso. Quanto à legalidade, não há nada discutível, até porque existe lei federal que obriga referidos estabelecimentos a funcionar em sistema de rodízio, ficando a critério do município estabelecer as normas. Quanto à redação, verifica-se que o artigo 1º faz menção a plantão noturno, para logo em seguida mencionar 24 horas, de segunda a domingo. Sugerimos a exclusão da expressão noturno para não dar ideia de que o plantão é apenas à noite. O parágrafo 2º do artigo 1º estabelece que as farmácias e drogarias que não estiverem de plantão deverão afixar o informativo na porta, indicando o estabelecimento que se encontra em plantão. No entanto, no momento, há no município farmácias e drogarias que já funcionam 24 horas em 7 dias da semana, sendo um contrassenso obrigá-las a participar do rodízio ou mesmo informar o funcionamento das concorrentes. Quanto à regulamentação, embora dependa do decreto executivo, é importante sabermos de quem será a responsabilidade pela elaboração da escala de rodízio, a fim de conferir a mesma necessidade de imparcialidade. Anotamos por último que a medida poderá causar eventual discussão quanto à segurança dos estabelecimentos, notadamente aqueles situados em bairros mais afastados, onde é notória a incidência de criminalidade acentuada em períodos noturnos. Aqui eu junto aqui a lei federal, que trata do artigo 56 já mencionado, e suposto ensino lei federal que obriga o funcionamento das farmácias 24 horas é um direito do cidadão ter acesso a elas, cabendo ao município assegurar a criação da explícita norma, a fim de atender necessidades básicas da população local. A Constituição Federal também faz referência a esse direito.
A ser instalada por lei ordinária, todas as farmácias serão escaladas para plantão, a fim de que seja efetivo o tratamento igualitário para todos, bem como o respeito à livre concorrência, ou seja, indiretamente irá disciplinar sobre a atividade empresarial, evitando a dominação do mercado por oligopólio, possibilitando ao pequeno comerciante retorno para as despesas do plantão obrigatório. Algumas emendas sobre as decisões judiciais. Continua aqui o projeto de lei 21/2018, que institui plantão noturno para as farmácias e drogarias da forma que se especifica. Artigo 2º. As farmácias e drogarias que não estiverem de plantão deverão fixar na porta dos estabelecimentos um quadro indicando o estabelecimento que se encontra de plantão com seu respectivo endereço. Ocorre que no artigo em comento na prática que traria aos empresários um desgaste tendo em vista a repetição diária para indicar os estabelecimentos de plantão. Da mesma forma, sofrem com o efeito os consumidores que não irão ao estabelecimento buscando o produto necessário e o encontrarão inoperante. O adequado é um quadro mensal ou quinzenal com o nome, endereço e telefone das farmácias que estarão de plantão naquele período, com o propósito de evitar a repetição dos empresários, bem como dar prévia ciência aos consumidores dos plantonistas, evitando que se locomovam ao tal estabelecimento inocuamente. Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio da dificuldade que é a implantação desse projeto, principalmente quem já tem a atividade de 24 horas. Em 3, 4 farmácias, como é que eles vão se obrigar a participar de um plantão se eles já têm as 24 horas, né? E eu, particularmente, não quero interferir na ideia do autor colocando emendas, apenas coloco a sugestão para que ele faça as mudanças necessárias. Eu findo aqui com os pontos controvertidos. E as farmácias que não quiserem funcionar 24 horas, pela matéria em análise, serão obrigadas a respeitar o sistema de plantão, sob pena de penalidade a ser formulada pelo Executivo por meio de decreto. Ou seja, pela lei, ela vai ser obrigada a fazer plantão e não trabalhar do jeito que trabalha hoje. Então, teria que mudar o texto da lei. E as farmácias que querem funcionar todos os dias 24 horas, elas podem, entretanto, serem excluídas do plantão e terão a obrigação de funcionar ininterruptamente? As farmácias que não queiram abrir antes, não quiseram abrir por interesses próprios, e essa lei que o senhor vereador propõe atualmente vai dar vantagem para a farmácia que tiver estrutura. Ela vai abrir e vai ser beneficiada financeiramente? Na verdade, não. Afinal, se a rede, aqui no caso eu usei o termo grande aqui, grande vai abrir de madrugada, seria o horário que o pequeno estaria fechando mesmo? Então, acredito que vai ser um ganho, inclusive, para eles. Afinal, irão participar do sistema de rodízio, outras farmácias indicarão isso de modo serão procurados. Considerando as dúvidas levantadas, como também a necessidade do projeto chegar ao conhecimento de outras comissões, optamos pela normal tramitação. A grande dificuldade na análise, até agradecer aqui o meu assessor João Donula pelo resumo da matéria, é no projeto de lei você obrigar todas as farmácias a participarem de um rodízio, sendo que algumas, independente de participar de rodízio, já funcionam 24 horas. E no projeto de lei ela estampa, todas têm que ter plantão, acrescentando-se o plantão noturno, porque o plantão, excluindo-se o plantão noturno, que é o plantão 24 horas, mas em escala de rodízio. Não está explícito de como ficaria aquela que já faz isso. Ela vai perder essa possibilidade? Então, eu jogo ao autor essas dúvidas. E também tem a questão do impacto financeiro para a farmácia que, por exemplo, num rodízio tiver que funcionar de noite e tiver que contratar um farmacêutico para esse horário. Farmacêutico. Porque, geralmente, a farmácia, para ela estar funcionando, ela tem que ter um farmacêutico responsável pela atividade, né? Então, é mais uma situação. Eu lembro, salvo engano, antigamente Bragança tinha esse rodízio de farmácias e até colocavam na porta esses horários, qual estava de plantão, mas faz um tempo que não vi mais isso. Mas por que não pegou a lei atual, então? Está aí. Cadê pergunta? Não, mas no corpo da lei que ele estabelece no rodízio, não. Sorteio. Não, se pegou as leis anteriores? Sim. Pode ver, as leis anteriores já obrigava, inclusive para a designação da placa. Já existe, não foi revogado. É ele que está revogando. Isso não é uma inovação. Não. Eu disse bem claro que já existe a legislação. Tanto que a lei federal obriga... É melhor o senhor participar do debate. A lei federal obriga o município a ter as escalas, certo? Os rodízios. Na lei que ele revoga as anteriores e cria essa nova regra, ele não estabelece aquela que já faz as 24 horas. É só esse detalhe. Desculpa, eu não entendi. Como ele está revogando as leis anteriores, Sim. está criando uma nova regra municipal do rodízio de plantão de todas as farmácias. Isso.
ele não estabelece aquela farmácia que já tem um plantão 24 horas. Se ela vai ter que participar do rodízio, vai poder continuar funcionando, independente daquela que for do rodízio. Então, eu entendo que essas que já fazem 24 horas, que é o caso aquela uma que tem ali na Terga, em frente à Terga, não há necessidade. Ela não se submete. Eu entendo que sim, do jeito que está o texto da lei. Não, mas quando fala o rodízio de 24 horas, Marcolino, o autor da lei está pretendendo que tenha uma farmácia aberta. Então, não vai proibir que outra fique aberta. Então, mas como ele só quer garantir que haja uma farmácia funcionando. Exatamente. Não vai ter problema que tenham 2 ou 3. Né? O senhor quer que leia algum artigo? Veja a questão da obrigatoriedade. Bom, enquanto tira essa dúvida, eu queria falar um pouquinho sobre o mérito dessa lei. Pois não. Eu mantenho minha posição da normal tramitação. Sim, lógico. Mas as farmácias, a lei são 4 artigos. Artigo 1º, parágrafo 2º. As farmácias e drogarias que não estiverem de plantão, parágrafo 1º. A participação no sistema de rodízio é obrigatória em todas as farmácias e drogarias que trabalhem com medicamentos alopáticos e afins. Então, todas têm que participar do rodízio. O decreto do Poder Executivo regulamentar no que couber ao presente lei, inclusive a fixação de sanções sobre descumprimento. A critério do Poder Executivo será elaborada tabela anual de plantão em cima de rodízio, bem como poderão ser estabelecidas outras condições de funcionamento. Como eu dei para a normal tramitação, eu deixei bem claro só essa pequena dúvida existente entre aquela que, se eu vou participar de um rodízio, a prefeitura vai fazer um sorteio, porque para ter o rodízio tem que ter o sorteio, estabelecer os critérios. Aquelas que já estão, elas vão concorrer com uma outra, então. Normalmente, a categoria se organiza e eles próprios fazem a sugestão de rodízio, mas pela redação eu não entendo que aquela que é 24 horas vai ser obrigada a fechar. É norma de inclusão. Isso é para garantir aquelas que não ficam 24 horas, até por questão de segurança, como o senhor bem falou, para que elas possam também participar. Aquelas que têm, porque hoje o grande problema do plantão, além da segurança, são os custos que representam para a farmácia. Porque o horário noturno é muito mais caro, tá? Pela legislação trabalhista. Entendeu? Então há que se ter um retorno. Conforme a farmácia, não há compensação financeira. Agora, se tiver o rodízio, evidentemente que aquela que vai estar aberta, ela vai ter uma possibilidade de ganhar, é a inclusão. A bem da verdade... Mas ela já não pode? Não. Já que existe a lei? Sim, ele está simplesmente atualizando. Não, se ela você já pode. pegar... Eu não sei se o autor juntou as leis anteriores. Tem, sim. Tá. As leis anteriores estão em vigor. Então, ela já pode. Por que criar uma alternativa se ela já podia? Então, mas se você for ver a redação das leis anteriores, é tal qual. Na verdade, é simplesmente uma consolidação, porque tem várias leis. Sim. Tem legislação de 62, tem legislação de 66, 70. E o que o autor fez? Até por ser da área. Ele me falou o seguinte, olha, eu encontro vários pacientes reclamam porque não encontram farmácia. Tem uma ou outra que fica de plantão, mas não em determinados bairros. Com isso, você vai rememorizar a vigência dessa lei, que embora a outra esteja em vigência, ela está em desuso. Não significa o desuso por si só, não tem o poder de revogar a norma. Perfeito? Sim. Então, com isso, vai revigorar aquilo que já... Tá, mas essa farmácia pequena, ela não se estabeleceu hoje em plantão 24 horas por uma questão própria dela, por questão financeira, questão de localização, a questão de segurança. Então, ela já tem essa possibilidade. Hoje, nós vamos revigorar uma legislação que não está sendo praticada e obrigá-las a funcionar em cima de rodízio do mínimo. Essa é a regra. Por isso que eu opto pela normal tramitação. Tem vários. Os anexos são esses daqui, e aí começa da sequência do mais atual para o mais antigo. Esse é o... Tudo bem, né? Ô, vereador, presidente, aqui, ó. A lei que está em vigor hoje é a 1918 de 1983, com algumas alterações. E ela diz exatamente assim, ó. As farmácias e drogarias deverão funcionar obrigatoriamente segunda a sextas, das 8 às 18 horas, com limite de horário para fechamento às 20 horas. Aos sábados deverão funcionar até às 13 horas, exceto as que estiverem de plantão.
Aos sábados, domingos, feriados, dias santos, terça-feira e de carnaval, haverá obrigatoriamente o plantão de farmácias e drogarias. O plantão a ser executado pelas farmácias e drogarias terá início aos sábados às 13 horas e nos demais dias às 8 horas. E assim sucessivamente, e vai. E fica instituído depois no parágrafo 5º. O plantão noturno a ser cumprido obrigatoriamente, pelo menos por uma farmácia e drogaria, devendo o interessado requerer a competente autorização na Prefeitura Municipal. O senhor reparou que ela não fala a extensão do plantão noturno? Ela fala, o plantão noturno fica obrigado pelo menos por uma farmácia e drogaria, devendo o interessado requerer a competente autorização. Em nenhum momento ela fala qual é o plantão noturno. Olha, posso falar, presidente? Pode, imagine, estamos... Não, é que o senhor está debatendo com o jurídico, eu não sei se posso entrar na conversa. Então é o seguinte, o Romeu até falou da questão do desuso de uma legislação já existente. É a chamada lei de mercado. Hoje é tido o seguinte, o cidadão vai na UPA à noite, de madrugada, já há uma resolução onde a dosagem do medicamento que ele precisa para aquele momento é dada ali na UPA para ele. Até as UPAs não têm farmácia, mas eles dão. Se ele for nos postos, tem farmácia no posto e, normalmente, quando precisa, o médico já dispensa ali aquele medicamento. Eu trabalho em comunicação aqui desde 1992 e percebo que caiu muito o número de farmácias que não ficam até mais tarde trabalhando. O mercado ele se autorregulamentou, não é? Essa obrigatoriedade de plantão noturno ela é tão fora de uso que eu até havia me esquecido que tinha uma lei nesse sentido. Então, nós vamos novamente voltar ao tema, atualizar a legislação, mas uma legislação que ela, na prática, já está sendo executada. Já tem farmácias 24 horas no município e não é uma só, não. São mais... Outras redes abrem até mais tarde. Eles ficam até mais tarde. Porque aqui diz até 1 da tarde no sábado. Dificilmente você vai encontrar uma farmácia no sábado que fique só até 1 da tarde funcionando. Ela fica até mais tarde. Então, a gente está batendo em ferro frio, sabe? Nós estamos indo na contramão do mercado. Hoje, com aplicativos, com possibilidades mil, eu até gostaria de... Eu vou acompanhar o presidente pela normal tramitação, o Marcos Vale também já acompanhou, já são 3 votos, falta só a opinião do Basílio, e eu quero mais subsídios para analisar isso em plenário, porque fica naquela situação, quando a gente faz algo que não está adequado à realidade, que está indo na contramão. Por que eu vou obrigar alguém a fazer algo que ele já faz? Não é? Por que eu vou obrigar as farmácias a ficarem abertas até mais tarde? Ah, não, mas é o plantão noturno. Nós vamos a essa tese, tem bairro que não tem uma farmácia aberta de madrugada, mas quando é plantão, o plantão não vai dizer que cada bairro vai ter uma, aqui não está especificando isso. Então, alguns bairros vão ficar... se precisar, eles vão ter que vir na de 24 horas. Não é? E essa situação relacionada ao pessoal da área rural, que é um pouco mais distante, que tem um posto de saúde, quando é emergência, ele é levado para a UPA. E a UPA fica no perímetro urbano da cidade. Ao redor dela vai ter as farmácias que ficam em frente à Santa Casa, Hospital Universitário São Francisco, a própria UPA, elas já estão no horário diferenciado até para conseguir mais clientes, para vender mais. Então, eu acredito o seguinte, vai ser muito importante o debate dessa lei, para a gente também colocar a Câmara no momento em que ela tem que entender que não dá para fazer leis que são inexequíveis. Né? A gente vai ficar ali falando plantão. Outra, essa lei vigente, o termo o senhor usou foi desuso, né? Essa lei vigente, eu acho que ela não está sendo, nem sequer havendo fiscalização, nem sequer tendo porque o mercado, ele... Puxa vida, agora tem 24 horas. Na época da lei, na década de 80, aí sim, nós tínhamos um número... Você vê aqui a resposta que veio do pedido de informação feito por nossa comissão ao município, vem dizendo a quantidade de farmácias e drogarias que tem no município de Bragança Paulista. 69.
Quantas farmácias? Olha, no dia de hoje encontram-se cadastradas junto à Divisão de Vigilância Sanitária 58 drogarias e 11 farmácias no município. A própria concorrência entre elas faz com que mais e mais queiram ficar abertas até mais tarde, não é? As que tentaram ficar em área que não tinha segurança não conseguiram manter, mantiveram com uma portinha só aberta, e hoje eu acredito que, realmente, mesmo que a gente renove essa legislação, vai ser algo que vai ficar em desuso, porque o mercado já se autorregulamentou. Eu gostaria, inclusive, de, no decorrer da situação, ouvir a categoria, a associação, ou algum sindicato, alguma associação das farmácias, que deve ter, dos donos de farmácias, devem ter alguma coisa, a gente saber deles como é que está isso, porque eu acredito que, na hora do mérito, isso aqui, provavelmente, nós vamos discutir isso. E eu vou com o senhor pela normal tramitação. Eu também vou acompanhar o relator. Como eu disse, a princípio, minha maior preocupação é com relação às pequenas farmácias que vão ter que se manter, ter um farmacêutico 24 horas, outra jornada de trabalho de funcionário, que pode ser totalmente inviável financeiramente e economicamente para o negócio, para o modelo do negócio, para a localização. Tem lugar que não tem demanda para isso. Então, forçar uma farmácia a ficar aberta, eu acho que é bem complicado. Mas acompanho pela normal tramitação e acho que a gente realmente pode debater isso melhor. Eu só quero reforçar aqui o que o comentário do vereador Cláudio Moreira não fugiu do que eu disse. Hoje, a legislação que existe, várias leis foram feitas com base no plantão. Fala-se em plantão noturno, mas não se especifica qual é o plantão, qual é a dinâmica disso. Lá atrás, eu lembro que se colocavam nas farmácias, você ia na farmácia e encontrava o endereço da qual estaria aberta naquele sábado, naquele domingo. Mas nunca à noite, né? Nunca à noite, era muito difícil. Plantão de madrugada, estou dizendo. Eu não lembro de plantão de madrugada porque a lei não fala 24 horas, a lei fala plantão noturno. Mas muito bem. E o que o senhor disse é verdade. O mercado, todas as farmácias se acomodaram, cada uma trabalhando 12, 24, né? Uma só 12 horas, outra não trabalha final de semana, não abre no domingo, e se adequaram dentro da economia própria interna deles, a sua operacionalidade. A lei, ela realmente obriga a todos a participar do rodízio. E como o senhor mesmo diz, Bragança não é mais uma cidade com 50 mil habitantes, uma cidade com 400 mil habitantes, onde que está espalhada em vários locais, e obrigar uma farmácia muito distante, que naquele dia, aliás, joga tudo ao executivo o decreto para regulamentar a quantidade de farmácias que deverão estar abertas naquele dia. Não é só uma. Né? Aqui está abrindo para o executivo, poder estabelecer 2, 3. Se são 69, então vai ter 3 por dia obrigatoriamente abertas. Aí eu acho que, obrigando dessa forma, fere um pouquinho e invade um pouquinho dentro da própria farmácia e o seu sistema de financeiro de vida, né? De condição, de como ele está estabelecendo hoje. Às vezes tem um farmacêutico só. Quando o senhor fala aí a lei diz plantão noturno, é porque ela leva em consideração que todos os estabelecimentos comerciais eles funcionam normalmente durante o dia, não é? Mas aqui normalmente, porque assim, o horário comercial 8 às 18, todo mundo tem. No caso de farmácias, eles ficam até abertos 8 da noite, depende da localização, mas a maioria faz o horário normal de comércio. Sim, né? sim. Por isso que ela fala plantão noturno, porque aí seria o caso de fazer com que ficassem abertos à noite. A gente também não tem acesso a dados de qual é a demanda, quantas pessoas estão reclamando sobre isso. Eu, falo para você, trabalho todo dia com o público, faz mais de 15 anos que eu não ouço uma reclamação sobre esse negócio. Viu, fui comprar remédio, não tinha uma farmácia aberta. Acho que realmente está em desuso, vai continuar em desuso, porque o mercado só Deixa eu só acrescentar um detalhe para o senhor, que é só para poder enriquecer o debate. A questão é o seguinte: hoje, após a Constituição de 88, bem lembrado que a lei original, a última em vigor de 83, com o advento da Constituição de 88, o que vigora é a livre concorrência. Consequentemente, nenhuma farmácia é proibida de ficar 24 horas aberta, desde que ela requeira o alvará de funcionamento especial e pague para tanto na prefeitura. Significa dizer que todo e qualquer estabelecimento comercial do ramo, seja farmácia ou drogaria, se eventualmente quiserem, pode chegar e requerer e funcionar 24 horas. Mas me parece que a intenção do autor
Não é essa. E sim, a de garantir pelo menos uma. Pelo menos o que ele me passou. Sim. Então, eu recomendaria até que ouvissem o autor. Esse sim que interessou em tutelar isso aí. Compreende? Na verdade, se, por exemplo, todas essas 50 ou 60 e poucas estabelecimentos que se quiserem funcionar 24 horas, sim, não tem nada os impede de fazer, entendeu? A questão que vai pegar é exatamente o fato daquelas que, por exemplo, não conseguem por conta dos custos que representam. Então, no sistema de rodízio, você onera menos, entendeu? Me parece que seria essa a ideia. Entendeu? Eu já tive essa cautela, doutor, de conversar com o autor. E já passei essas minhas dúvidas em relação, principalmente, a essa obrigatoriedade de participar de um rodízio de quem não quer e não tem estrutura de participar. Ele ficou de estudar melhor o projeto, entre aspas, mas tanto é que, para evitar de segurar na nossa comissão, eu estou liberando pela normal tramitação, para que outras comissões tenham conhecimento da ideia do autor, respeitando a ideia do autor, e ele também possa realmente, com esse trâmite, tirar as minhas dúvidas e a dúvida dos outros colegas também, porque eu acho que obrigar fica um pouco forçada a situação de uma empresa de iniciativa privada hoje. Mas eu agradeço a sua atenção. Aliás, o doutor Romeu nos passou uma dica sobre a questão daquele projeto anterior, dos fiscais de postura, e não está aqui na anotação. Também a letra pequena, né? Doutor Romeu, lei complementar número 819/2016, acertou a carreira dos fiscais tributários, transformando em auditores. É o que eu disse aqui também. Que é uma lei que a gente, inclusive, estava discutindo até a possibilidade de revogação junto ao governo municipal. Os fiscais de obras, no caso, os fiscais de postura, que é o seu caso, né? Não, os fiscais de obras, eles querem também a mesma igualdade de condições. Permita-me, é interessante dar uma lidinha nessa lei por completo, porque ela cria também uma série de outros benefícios. Produtividade. Isso, exatamente. E aí com gratificações junto. Ela veio já no bojo de uma lei complementar exatamente para atender os comandos do artigo 37, inciso 10 da Constituição, que você só cria qualquer modalidade de gratificação ao salário por meio de lei. E, no nosso caso, por obediência à lei orgânica, tem que ser complementar. Sim. Então, há que se tomar um certo cuidado, por conta que isso mexe exatamente com as finanças do município. Na administração anterior, entendeu-se por bem de fazer de forma pontual. Foi acertado na categoria dos advogados, dos contadores, engenheiros, arquitetos e os fiscais de tributos, que agora passou a ser auditores. Evidente que não foram todas as categorias contempladas. E aí fica a miúda, essas que não foram contempladas nessas leis pontuais, beneficiados, e aí provoca esse problema de uma violação, até, vamos dizer, a igualdade interna. Sim. Mas é interessante ver os benefícios que decorrem. Aliás, eu até gostaria, o autor da moção, houve uma alteração da remuneração do fiscal de posturas junto com alguma outra categoria, porque eles não reclamam do salário, me parece. Eles reclamam da atribuição que eles não têm e, em seguida, a questão da produtividade. Mas eles sempre falam da atribuição. Então, só essa observação que eu deixo aqui, para o senhor dar uma olhadinha, parece que a discussão é mais a questão de atribuição, poder fazer o quê? Porque eles estavam fazendo o papel dos auditores. Falando justamente, deles esse ponto. Esse ponto que é o principal mesmo. E vai ficar no que nós podemos fazer, que é sugerir ao Executivo, que o Executivo vai analisar. Mas o senhor não deliberou ainda aqui essa discussão das farmácias. Continua em discussão, então, o parecer desse vereador ao projeto de lei 21/2018. Só comentar para o vereador Marcolino que as leis das décadas de 60, 70, 80 não previam o que seria o horário noturno. É porque naquela época, se você chegasse e tivesse fechado, você batia na casa do farmacêutico e ele abria para te atender. É verdade. Agora mudou. Agora mudou tudo. Mas eu acompanho. Eu acompanho também o parecer. O Marcos Vale declarou que acompanha, então, o senhor está muito saudosista hoje, vereador. Ninguém mais querendo fazer a palavra, coloca em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer desse vereador ao projeto de lei 21/2018. Agradeço também ao doutor Romeu pela sua colaboração sempre oportuna na nossa comissão. Material recebido, resposta ao pedido de informações 248 e 250. Um trata-se da questão da educação, projeto de lei, obrigado, doutor, e o outro da questão das farmácias, não é isso? Então, já
determinam, então, que seja oferecido cópia a todos os vereadores na comissão para estudo. E inclui-se a resposta das farmácias ao projeto de lei que solicita a inclusão, então, desse pedido de informações. Já vai? Então. Algum vereador quer se manifestar? Encerramento? Encerramento. Já foi aberto, já foi deliberado. Já. Nada mais havendo a tratar, declarar encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h26. Ficando os senhores vereadores convocados para a 23ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 10 de julho de 2018, terça-feira, com início às 14h30. Caso houver o jogo da Seleção Brasileira, informamos que a sessão fica automaticamente transferida para o dia útil subsequente, ou seja, 11 de julho, quarta-feira, mesmo horário, 14h30. Então, até quarta, Marcolino. Se Deus quiser. Uma boa tarde a todos.